E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Rodrigo Azevedo aqui falando, sou professor e programador há mais de 15 anos e professor há mais de 10 anos. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre algumas dúvidas que eu recebo em sala de aula, de alguns alunos e mensagem. E aí, vim trocar alguma ideia aqui com vocês também, espero que possa servir para ajudar alguém também, beleza? Agora, imagina que tem uma vinheta aqui passando, alguma musiquinha legal. O que a gente vai conversar aqui hoje? O que eu separei aqui? Eu separei hum, esse roadmap, né, esse mapa mental aqui, de algumas dúvidas que eu recebo de alguns alunos durante as aulas ou durante os cursos que eu ensino aqui, né? Geralmente, para quem está começando, a gente quer logo entrar no mercado e ganhar dinheiro, né? Então, algumas das principais perguntas que eu recebo são: qual a melhor linguagem de programação? O que estudar para ganhar mais dinheiro e quais áreas pagam melhor? Eu aprendi na época da faculdade ainda que a melhor resposta para esse tipo de pergunta é que depende, né? Depende muito do que você quer, depende do que você sabe, depende do quanto você está disposto a aprender, depende da empresa que você vai trabalhar. Então, tem uma série de variáveis que norteiam a nossa resposta, né? Então, partindo da ideia que o conhecimento já está aí, a gente só precisa ter acesso a eles, eu separei essa resposta aqui em três áreas, né? Na parte de linguagem de programação, do que estudar e quais são as melhores áreas, e coloquei algo aqui indo além do básico. Tem outras coisas aqui para a gente falar também, tá? Como estudo de línguas, network, criação de portfólio, participar de comunidades de grupos, mas eu quis focar aqui mais na parte de estudos de programação, tá bom? Porque as matérias que eu ensino são referentes à programação e as dúvidas também, em sua maioria, são referentes à programação, tá? Então, indo aqui para a nossa parte de linguagem de programação, o que a gente teria? A gente tem que ter em mente que existem duas partes principais, né, como a gente costuma separar ou dividir, que é a parte de front-end e a parte de back-end, né? Para que vai servir a parte de front-end? É tudo que for visual, né? Tudo aquilo que o usuário, que o cliente vê na tela e o que é mais bonito, né? A parte de back-end é o que faz a comunicação com o banco e fica responsável por diversas outras requisições. Eu não vou me aprofundar muito aqui na explicação de cada um deles, mas acredito que vocês já devam ter alguma noção básica do que é cada um deles, tá? E aqui no front-end a gente tem duas principais, na verdade são três, né? Eu coloquei junto aqui porque a parte de HTML a gente quase sempre estuda junto com o CSS, que é para a parte de definir o estilo, tá bom? O HTML vai me permitir criar toda a estrutura de uma página e o CSS vai me permitir criar o estilo de uma página. É como se fosse uma maquiagem aqui, onde deixa o nosso site, nosso sistema, nossa aplicação, nosso aplicativo mais bonito. Tá bom? Então, na parte de front-end, que inicialmente nós temos essas duas linguagens de marcação, a linguagem de estilização, né, como a gente define, e o JavaScript, tá? E eu coloquei uma estrelinha aqui e em negrito por quê? Porque se fosse para escolher, né, se fosse para escolher, Rodrigo, por onde eu começo? Eu diria a parte de JavaScript, tudo bem? Porque ele serve tanto para a parte de front-end quanto para a parte de back-end, tá bom? Além disso, muitos frameworks hoje em dia utilizam o JavaScript como base, tá bom? React, Vue, Angular, Bootstrap, né, que não é um framework para desenvolvimento, é mais para estilização ali, que tem a parte de HTML, CSS, JavaScript ali tudo embutida, só para a gente fazer uso dentro de um sistema, tá? Então a parte do e outras linguagens também, Node, né? Node é com base em JavaScript. Então, se fosse para escolher uma linha principal para começar, para conhecer um pouco melhor, eu elencaria o JavaScript, tá bom? Considerando esses itens que eu comentei. Isso na parte do front-end, tá? Para o back-end, o que nós temos? A gente tem diversas linguagens aqui, tá? A gente tem PHP, Python, Java, JavaScript, C Sharp, C++. E cada uma tem uma particularidade, tem uma facilidade que atende, né? De forma melhor do que outra. Muita gente fala que o PHP está morrendo, mas muita coisa da internet ainda hoje é em PHP. Eu não acho que está morrendo, não. Tá? Eu, pelo menos, das linguagens que eu sei, é a minha linguagem preferida. É a que eu mais gosto de trabalhar, é PHP. O Python, ele é uma linguagem muito versátil, tá bom? Serve tanto para site, para aplicação, para aplicativo, para parte de análise de dados, tá bom? Para parte de modelagem, para parte de experimentação, treinamento. Uma linguagem bem versátil também, muito boa.
O Java ele já está bem melhor hoje, tá? Para quem começou a trabalhar com Primeface, JSF, JE. Hoje o Java já está uma linguagem bem mais robusta, bem mais fácil de se trabalhar, tá bom? O próprio JavaScript também, que hoje também já está muito bem desenvolvido, tá? Tem uma comunidade muito boa que atua em cima de manter coisas novas e hoje está muito bem aparado. E o C Sharp, que das linguagens que tem aí, é que eu conheço menos, mas que também é bastante utilizado. Se você pesquisar no Google aí qualquer ranking de linguagens de programação mais utilizada, você vai ver essas aí lá no ranking com certeza, tá? PHP, Python, Java, JavaScript, C Sharp, tá bom? E aí, na parte do que estudar, beleza. A gente viu a divisão das linguagens de programação, viu que se divide em front-end e back-end, e eu já tenho uma noção ali de que o JavaScript seria uma linguagem coringa, né, que serve tanto para o front-end quanto para o back-end. Só que agora o que a gente vai estudar, né? Porque a gente sabe que tem a linguagem de programação e dentro dela tem uma série de coisas para a gente fazer, para a gente aprender. O que que eu diria, né? O que que eu recomendaria e o que que eu fiz também, né? E o que que eu faço com os meus alunos, né? Qual é a estrutura sequencial de assuntos que eu procuro abordar com eles, independente da linguagem ou da disciplina. Eu gosto muito de trabalhar a lógica de programação, tá? E aqui também eu coloquei um negrito e uma estrelinha justamente por isso, porque a linguagem de programação, a lógica de programação, ela vai servir de base para qualquer outra ferramenta, para qualquer outra linguagem dessas aqui, tá? Então, se a gente não tem uma lógica de programação bem apurada, a gente não consegue desenvolver bem, não consegue pensar em soluções, não consegue pensar em otimização, não consegue montar consultas de banco de dados, tá bom? Então, tudo parte da lógica. Além da lógica, o que é interessante também? A parte de variáveis, tá? Variáveis e tipo de dados. A gente tem que saber bem quais são as variáveis, quais são os tipos de dados mais adequados. Isso aqui tem a ver com um assunto que a gente pode falar em outro momento, que é a parte de otimização, de usar as coisas certas, tá bom? A parte de estruturas de controle e repetição, também é muito importante. A gente saber como que montar blocos de decisão, né, para direcionar um fluxo para um lado ou para o outro, tá bom? Funções, métodos e classes, como que cria uma função, o que que é um método, né? Como que a gente define ali classe em qualquer linguagem. E as estruturas de dados, né? Saber manipular algum tipo de estrutura, lista, array, dicionário, data frame ali para quem trabalha com Python. E também aqui algo além do básico, tá? Eu coloquei como SQL, eu acho importante saber pelo menos manipular alguma coisa ali de SQL independente do SGBD. Ó. Coloquei aqui qualquer SGBD. Postgres, tá bom? MariaDB, Oracle, SQL Server, MySQL, qualquer tipo de SGBD que utilize SQL por baixo dos panos, tá bom? Existem outras definições também, outras formas para se trabalhar com banco de dados, né, como os bancos de dados não relacionais, mas aí também já é outro assunto. Isso aqui seria o básico para a gente ter uma noção bem geral do que pode fazer. E com relação às melhores áreas, né, respondendo as perguntas aqui, qual a melhor linguagem, o que estudar e quais são as melhores áreas. Eu separei aqui 4 áreas principais, que é o que eu vejo que tem muita, não que tem muita vaga, mas que sempre tem vaga para essas áreas, tá? A área de testes, que a gente pode trabalhar tanto na parte de teste manual, teste de automação, criar testes, verificar se todas as funções estão dentro de acordo com aquilo que é esperado. A parte de programação aqui que eu coloquei em negrito, com uma estrelinha também puxando sardinha para o meu lado, né, que eu sou da programação, é a que vai servir de base para todas as outras áreas. Por exemplo, se você quiser trabalhar com análise de dados, você tem que ter base de programação. Se você quiser trabalhar com testes, você tem que ter base de programação para automatizar os testes, tá bom? Outra área também que eu achei interessante aqui colocar é a parte de suporte e manutenção de sistemas, que tem muita gente que às vezes não dá importância para isso. Ah, eu não quero trabalhar com suporte ou com manutenção, mas a gente tem vagas e áreas específicas para isso, tá bom? A parte de atendimento, a parte de implantação de sistemas. Você pode ser um analista de implantação ou um analista de negócio que precisa saber bem o negócio da empresa, precisa conhecer as regras, as validações, o que precisa ser feito, as necessidades do cliente. Então percebe que independente da área que você for seguir, tem diversas linhas que nós podemos atuar, tá bom? A própria parte de banco de dados, você pode ser um analista de banco de dados, né? Pode ser um DBA. Então, você pode cuidar só da parte de banco de dados de uma empresa ou de um sistema, tá? Independente do banco de dados ali, independente da linguagem. Você vai trabalhar
algo mais específico para isso, tá bom? E aqui não é que o JavaScript seja melhor ou que a parte de lógica seja mais importante, né? E a gente tem que ter noção daquilo que, independente da área que você for seguir, se você fizer um trabalho bem feito, você vai ganhar dinheiro, seja com programação ou com qualquer outra área. Isso aqui é só o norte para balizar o nosso estudo, tá bom? E algo que eu coloquei aqui, ó, indo além do básico, né? O que a gente precisa saber para a gente manter o ritmo dos estudos e para que a gente consiga evoluir de uma maneira um pouco mais refinada, tá? A gente precisa também conhecer um pouco de orientação a objetos, tá bom? Muitos sistemas hoje, muitos projetos trabalham com essa divisão ali, com essa organização, tá? E é importante que a gente saiba. Classe, método, herança, polimorfismo, todos esses conceitos ali a gente aplica em linguagens de mais alto nível, tá bom? Depuração de código, tá? Depuração de código é uma atividade muito importante que principalmente programador e quem trabalha com análise não dá importância, tá? Porque depuração de código, dependendo ali de onde você trabalhar, de qual for a empresa ou qual for o seu nível hierárquico dentro da empresa, é o que você mais vai fazer, tá? Se você trabalha com manutenção de sistemas, você vai depurar muito código, porque você vai ter que identificar o problema antes de corrigir, tá? Então, depuração de código é muito importante saber. Saber ler documentação técnica. Por que isso? Cara, todo ano surge uma linguagem nova, todo ano surge uma biblioteca nova, surge uma feature nova, algo que precisa ser desenvolvido. E não dá para a gente saber tudo, a todo instante, a todo momento. E como que a gente aprende? Sabendo ler a documentação técnica, tá bom? Essas documentações técnicas, geralmente, né? Elas já vêm com tudo explícito, dizendo a forma de uso, parâmetro de entrada, parâmetro de saída, o que precisa, como que integra. Então, saber ler e entender a documentação técnica é muito importante, tá? De nada vai saber você ser um bom programador se você não consegue aplicar aquilo que você sabe em outros sistemas, em outros escopos, em outros cenários, beleza? E por fim, a organização de projeto e arquitetura, a gente tem que ter uma noção de como o projeto é organizado, quais são as pastas, né? Como que elas se comunicam entre si, tá bom? Uma organização ali, uma noção de clean code, né? Saber quais são as regras que nós podemos utilizar, que nós não podemos, o que fica melhor de fazer, o que eu posso trocar, tá bom? Então percebe que aqui eu não fui para a parte de soft skill, tá bom? Eu não falei nada sobre criação de network, idioma, capacitação, criação de portfólio, porque tudo isso vem como consequência de um trabalho, tá? E assim como a gente vai construir uma casa ali, a gente precisa ter uma fundação bem solidificada, a base da área de informática é essa aqui, tá? A gente tem que conhecer bem uma linguagem de programação, saber bem os conceitos básicos ali de variável, estrutura, lógica. E depois que a gente sabe isso, a gente pode aperfeiçoar e aprimorar os nossos conhecimentos. Beleza? Espero que tenha dado para clarear, para orientar alguém que tenha ainda essa dúvida. E se serviu para você, acompanha aí que vai ter mais material. Valeu, gente!